Estamos iniciando a nossa aula, então vamos dar sequência ao que a gente estava falando, né? Eu estava conversando com vocês a respeito do formulário, então, pelo que eu entendi, vocês não tiveram dificuldades. Vocês sabem se o restante do pessoal conseguiu fazer bem, não teve problema? Não sei informar, não. Também não. Porque a situação é o seguinte, né? Eu coloquei o material, se não me falha a memória, no sábado, e dei o limite de quarta-feira agora, né? Então, assim, tinha prazo suficiente para todo mundo. E o que eu havia falado para vocês na sexta-feira, né? Que mais tardar no sábado à tarde o material estava lá. Que foi exatamente como eu falei para vocês na semana passada. Agora, sim, qual que é a minha preocupação com vocês? A minha preocupação agora é que tudo daqui para frente vem de Valinhos, né? Uhum. Sim. E isso realmente me deixa assim um pouco preocupado com a situação de vocês. Mas, enfim, vocês estão acompanhando, fazendo todos os exercícios do AVA, já estão lá praticamente na finalização? Já finalizei. Sim. Sim, já lá no limite também. Porque isso é muito importante mesmo. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. O professor, ele já falou eu já escutei pelo menos umas 2 ou 3 vezes comentando sobre a prova de Valinhos e que eles cobram muita coisa de rodapé. Quando fala isso, o que isso literalmente quer dizer? Pensa comigo da seguinte maneira: você lê um livro, tá? E tem Sim. toda uma explicação ali no meio daquele livro. E lá no rodapé ele coloca uma nota, por exemplo, este texto ou parte desse texto ou a conclusão disso veio do livro X, por exemplo, né? Do autor Y da época tal. Sim. Entendeu? Quando a gente fala de rodapé de livro, a gente está falando de notas desse tipo que muitas vezes está além do conteúdo daquilo que você leu. Você tem o conteúdo, mas, por exemplo, você não sabe que aquele conteúdo é, por exemplo, de um autor X. Entendi. Então, quando a gente fala assim de cobrar rodapé de livro, é que eles cobram tudo, ou seja, você tem que ser atento a todos os detalhes e não deixar passar nada, porque justamente o pessoal gosta de pegar essas coisas. Tá. Esta é a parte que eu disse para vocês que me preocupa. Mas, fora isso, tudo bem, tudo tranquilo. Eu acho que vocês vão conseguir bem e, assim, o que eu consegui fazer por todos vocês, assim, as nossas discussões, né, eu gostaria de ter feito muito mais. Eu acho que este curso que vocês estão fazendo não deveria ser um curso DIB, ele deveria ser um curso presencial total, tá? Porque, assim, claro que, por experiência, a gente já falou muita coisa, aquilo que eu já falei para vocês, a gente abarcou praticamente já seu curso todo, faltando só a parte da indústria 4.0, que na verdade, assim, todos nós sabemos de que ela é uma ideia, ela não é uma realidade no mundo, né? Uhum. O que se vende hoje muito como indústria 4.0, senhores, é uma situação de automação com alguma flexibilidade. O que, na verdade, pelo menos para mim, que foquei muito dentro dessa área alguns anos atrás, eu vejo que não é a realidade daquilo que deveria ser dito. Tá? O que eu enxergo hoje como indústria 4.0 é um lobby muito grande para a indústria de automação. Tá? Então, assim, você automatizou um processo como um todo. Fala-se que isso é indústria 4.0, mas, na verdade, o que eu aprendi, o que eu desenvolvi sobre a indústria 4.0, inclusive isso, quando eu discutia isso, né, com mais detalhes, até virou um jargão meu, né? Eu costumava dizer o seguinte: a indústria 4.0, na verdade, ela é o quê? Ela é a automação elevada à potência da personalização. Tá? Isso é claro para vocês ou é um negócio complexo de entender? Repete aí a expressão matemática. Como é que eu falei? Peraí, deixa eu lembrar as palavras exatas. A indústria 4.0 é a automação elevada à potência da personalização.
Tá? E os exemplos que eu costumava dar para o pessoal na época, e muita gente, num primeiro momento, não aceitava e depois abaixava a cabeça e falava: o que você está falando é indiscutível, é o seguinte: eu conheço no mundo hoje duas indústrias 4.0, mas elas já existem há muitos anos. Tá? Eu estou falando 4.0 no sentido puro da palavra, senhores, não naquele lobby de automação que se vende hoje. Tá? Senhores, todos vocês conhecem um alfaiate? Sim. Reginaldo? Sim. Se eu falar para você que um alfaiate, pelo menos dentro da concepção pura da indústria 4.0, é a personalização de uma indústria 4.0, vocês acreditam em mim? Não. Por quê? É isso que eu quero ouvir, eu quero o questionamento. Exatamente isso, senhores. Gente, vamos lá. Um alfaiate, o que ele faz é 100% personalizado para você? Sim. Sim. Ele usa de todos os recursos que ele pode utilizar para melhorar, agilizar o trabalho dele, facilitar e ele te entregar da melhor forma no menor tempo? Sim. Acho que sim. Senhores, vamos lá, vamos pensar. O que é um alfaiate? Simplificando, a gente pode dizer que um alfaiate é um costureiro, certo? Certo? Ele vai, tira todas as suas medidas, você vai embora. Ele recorta tudo, monta tudo, você volta, ele coloca... E detalhe, quando você vai embora, ele vai usar o que para recortar? Ele vai usar as melhores tesouras ou máquinas de corte, ele vai usar todas as melhores máquinas de costuras, as melhores e o mais rápido possível, tá? Ele vai fazer isso ficar o mais não, né? Ele vai fazer com que isso fique dentro das suas medidas, mas ele não finaliza. Ele termina a sua roupa costurando ela literalmente no corpo. Você vem, a roupa não está pronta, ela está semi-pronta e ele finaliza todos os arremates no seu corpo, mais uma vez, utilizando todos os recursos que ele tem para utilizar para garantir a personalização total e adequação para você. Vocês concordam com esse raciocínio? Que é assim que ele faz? Certo. Sim, concordo. Então, isso é a indústria 4.0, ou seja, é usar o máximo de recurso de automação ou do que você tiver para facilitar a sua vida, garantindo uma personalização de 100% para quem se destina aquele produto. Tá, entendeu. Não? Quando as pessoas, assim, quando eu dou aula para gente mais nova, que não tem muita noção do que é um alfaiate, eu apresento um outro profissional que também é uma expressão muito clara, tá, do que eu chamo de indústria 4.0. Todo mundo aí já foi no dentista? Sim. Sim. É aquele negócio, né, gente? Não tem como não ter ido no dentista na vida. Você concorda comigo que o que ele faz é, ele vai usar todos os recursos que ele tiver para resolver o seu problema e o que ele fizer é seu, exclusivo, que não serve para uma outra pessoa e está 100% destinado a você? Sim. Certo. Então, nós temos aí um outro profissional que a gente pode dizer de antemão que dentro, mais uma vez, da filosofia padrão do 4.0, tá? É um cara 4.0. Tá? Agora, assim, quando se fala em indústria 4.0, a ideia era fazer exatamente isso com todas as indústrias, só que para isso acontecer é um universo à parte, né, gente? Tá? O volume de dados, automação que eu tenho que ter e liberdade que eu tenho que ter seria uma coisa hoje, financeiramente falando, inviável. Isto não significa que a gente não caminhe para isso no futuro. Tá? E professor? Oi. Mas aí tem... Vou colocar aí, é uma das indústrias aí que todo mundo pega como padrão aí, como modelo padrão, seria a Toyota. Nem a Toyota conseguiu chegar nesse 4.0? Não. Ela conseguiu chegar dentro deste lobby de automação que você está falando, mas só para você ter uma ideia, se você chegar hoje na concessionária Toyota e pedir um carro, por exemplo, um Etios. Corolla cor-de-rosa, tá? Vou falar de cor-de-rosa porque é uma cor comum hoje em dia, principalmente por causa de algumas empresas que colocam essa cor como logo, né? Mas se você chegar hoje, por exemplo, em qualquer concessionária Toyota, em qualquer loja Toyota, você não compra um Toyota cor-de-rosa. Então, mas vai ser personalizado. Sim, mas é aí que está o X da questão. Você vai ter que comprar alguma coisa e mandar personalizar. E isso não será personalizado pela Toyota. Entendeu.
Entendeu? O que eu quero dizer é, a Toyota, dentro da empresa Toyota, eles têm um nível de automação altíssimo. Então, dentro da limitação que eles colocaram para o trabalho, eles têm um nível de automação invejável. Tá? E assim, não dá para dizer que eles são 4.0 naquilo que eu acabei de te falar, mas eles são quase 4.0 dentro do que o critério de automação hoje exige. Tá? Então, assim, o que nós estamos falando hoje, por exemplo, o que seria hoje, por exemplo, uma indústria 4.0 dentro do critério de automação? Vamos imaginar uma máquina rotativa qualquer que trabalhe em ritmo contínuo. Uma máquina rotativa qualquer, um motor rodando. Neste motor, por exemplo, eu tenho sensores em vários pontos desse motor. E esses sensores monitoram este motor a cada X tempo ou 24 horas, dependendo da aplicação desse componente. De acordo com o resultado disso, teoricamente o sistema já deveria indicar a vida de cada componente deste motor. Já, no caso, fazer um agendamento prévio da compra deste componente e também um agendamento de manutenção e troca com prazo e condição específica. Isso, mais ou menos, que eu acabei de dizer para vocês, é o que mais ou menos hoje o pessoal está colocando como indústria 4.0, que é o sistema de automonitoramento. Então, a esta visão de automonitoramento por sensores é o que eles estão chamando de indústria 4.0. Entenderam agora, senhores? Certo. Uhum. Sim. Tá? Então, por exemplo, vamos falar de um rolamento que é um componente relativamente fácil, né, de você fazer isso. Então, vamos entender, um motor tem pelo menos 2 rolamentos, um de cada lado, que são os mancais. Você tem um sensor em cada mancal. E esse sensor está girando o tempo inteiro. Está contando dados o tempo inteiro. Então, de acordo com o nível, por exemplo, um sensor de vibração, tá? De acordo com o nível de vibração e de ruído que este rolamento começa a dar, ele começa a mapear através de uma tabela previamente analisada, né? Ou seja, pela lógica de vida desse rolamento, esses dados já existem. Tá? Quando chega em determinado ponto, ele dispara um sinal. Só que este sinal, no caso, seria, por exemplo, uma ordem de compra de um componente, tá? Para, no caso, né, uma outra parte do sistema ou pessoas, aí já vai ser de acordo com o sistema da empresa, adquire esse componente, retroalimenta o sistema para, a partir daí, de acordo com a curva evolutiva, no caso do desgaste desse componente, o próprio sistema já agendar quando você teria que parar a máquina para fazer essa manutenção. Né? Isso, assim, isso é que o pessoal hoje está chamando de 4.0, mas, assim, de longe, tá? Isso ainda não se compara, como eu disse para vocês, com um alfaiate trabalhando ou com um dentista trabalhando. Por quê? Porque a personalização deixou de existir. O que você está fazendo é um automonitoramento, e este automonitoramento, o foco é só automação e não personalização. Entenderam onde eu chegar? Sim. Nesses dois exemplos, dentista e alfaiate, o cabeleireiro entraria no mesmo, porque ele está personalizando um trabalho também, tenta usar as melhores ferramentas. Ah, sim, é que eu não uso o cabeleireiro como referência, por quê? Porque o cabeleireiro, de uma maneira geral, ele só corta cabelo, né? Entendeu? Um alfaiate, ele faz uma meia, um paletó, uma entendi. suéter, entendeu? Ele faz uma gama de coisas muito maior, ou seja, se é uma peça de vestuário, da mais simples, da mais complexa, ele é capaz de fazer para você. O cabeleireiro não, ele só corta cabelo, ele vai... Sim, não deixa de ser a mesma visão, só que aí seria basicamente aquilo que eu falei para você. Ele limita o universo dele só no cabelo. Exato, entendi. Não? É que o dentista também, né? Ele faz alguns trabalhos, né? Mas também é limitado ao dente, né? Na verdade, não. Você sabia que todo dentista obrigatoriamente é um cirurgião? Sim. E o mais interessante disso, você sabe que todo dentista é o que a gente chama de um cirurgião bucofacial? Sim. Ou seja, ele mexe com seus dentes, obviamente, mas toda a parte de nerva, toda a parte de enervação, toda a parte de musculatura e toda a parte óssea facial é responsabilidade de um dentista. Não, entendi. Mas faz sentido.
Então é aquele negócio. Aí você, obviamente, pode expandir um pouquinho mais e falar, tá, professor, mas ele se limita à região da sua boca, ou seja, todo o contorno da boca. Sim, aí a gente limitou ele. Mas para analisar, por exemplo, o trabalho que ele faz na tua boca. Uma obturação que ele faz para você serve para uma outra pessoa? Não. Entende aonde eu quero chegar? Sim, não entendi. Não, então, assim, esta é a visão que eu costumo muitas vezes dizer. Obviamente, quando eu tenho que fazer esse tipo de coisa perto de pessoas, principalmente de pessoas que trabalham em empresas de automação, vocês já entenderam o tamanho do abacaxi que eu compro, né? Uhum. É. Mas, de qualquer forma, gente, o mundo tende a isso. Então, assim, a automação vai tomar conta de muito do que a gente tem hoje. E isto não é um erro, tá? Eu diria que isso vai trazer um monte de benefícios. Claro que é aquele negócio, né? Toda moeda tem dois lados e todo benefício tem um custo efetivo para ter. Tá? Sim. Professor, então, que nem você está falando aí que, tipo, para tudo tem que ter uma personalização que seja exclusivo para a pessoa. Então, no fato também, elevando para vamos colocar para uma parte de lanche, o Mac ou um fast food aí seria ter o processo de automação, de Sim. 4.0, quer dizer. Se a gente for levar a coisa bem ao pé da letra, isso são algumas células produtivas, que inclusive, gente, já que a gente está tocando nesse assunto, é aquele negócio, tá? É basicamente o que nós iríamos finalizar na nossa aula de hoje. Tipos de layout, tá? Algumas metodologias, entendeu? Assim, obviamente algumas coisas que eu tenho para dizer hoje, só repassando. Todo mundo está vendo a minha tela aí, gente? Vou compartilhar a tela com vocês? Estou compartilhando com vocês agora, me perdoe. Eu imaginei que já estivesse compartilhando. Senhores, na nossa última aula, tá, nós paramos logo após a gente fazer as análises de demanda, né? O tipo de demanda. Para a aula de hoje, eu tinha um monte de coisas para a gente percorrer, né? Por exemplo, o planejamento e controle de capacidade de produção é uma coisa delas, o que está aqui. Mas isso que nós estamos falando já está, vocês têm uma noção, a quantos slides eu já passei aqui para a gente chegar onde a gente está conversando agora. Tá? Então a gente entra naquilo que a gente chama de tipo de layout. Tá? Que nem você acabou de falar do McDonald's, certo? Isso. Tá? Assim, vamos falar, o projeto de layout como um todo, tá? Quando a gente fala de layout, tá? Ele se foca em três situações. Tá? Produto, processo de fabricação e volume de produção. A partir de tudo isso, a gente define um tipo de layout com o que a gente quer. Me diz uma coisa, o volume de produção do McDonald's é baixo ou alto? Alto. É alto. Uhum. A quantidade de produtos que eu tenho dentro do McDonald's é alta ou é baixa? Desculpa, eu não peguei a Quantidade de pergunta. produtos, falar de sanduíches, por exemplo, eles são altos ou eles são baixos? Quantidade? Tipos. Pô, é alto, vai, vamos colocar aqui alto. Baixo. É alto, baixo? É relativo, né? É aí que está. É esse tipo de coisa que a gente começa a fazer uma análise e a partir daí que a gente começa a chegar em algumas coisas muito interessantes. Tá? Por exemplo, senhores, se eu tiver 200 produtos de uma mesma família, vocês concordam comigo que eu tenho uma família de produtos, mas eu não tenho um grande número de produtos? Vocês Sim, tem entendem? variedade. Exatamente, gente. Vamos falar, por exemplo, que eu vou produzir, sei lá, vamos falar de coisas bem básicas, porcas. Eu vou produzir porca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12 e toda, até, por exemplo, 16 milímetros. E todas as mesmas medidas ou semelhantes em polegadas. Vocês concordam comigo que se a gente for olhar por números, eu devo produzir aí, usando esses exemplos que eu falei, alguma coisa em torno de 30, talvez 40 tipos de porcas diferentes, né? 40 tipos de porcas com roscas diferentes. Vocês concordam? Colocando Certo. as em polegadas, sim, concordo. Me diz uma coisa, quantos parafusos eu produzo? Também a mesma quantidade. Não, nenhum, eu só produzo porcas. Tá. Entendi que era. Tá, entendi.
Você entendeu? Então, o que você há de convir comigo, que o que eu uso para produzir uma porca de 8 milímetros, tá? Vamos entender assim, as máquinas, não as ferramentas e a minúcia. Mas as máquinas que eu uso para produzir uma porca de 8 milímetros é a mesma máquina que eu uso para produzir uma de 10, uma de 12, uma de 6, uma de 5, uma de 12, de 15. Você concorda comigo? Concordo. Então, nós estamos falando aí de um tipo de arranjo de layout, que é um arranjo de layout para a família de produtos, tá? Que é o caso do McDonald's. Você já reparou que todo lanche do McDonald's ele leva o mesmo pão, a mesma mostarda, o mesmo ketchup, o mesmo tipo de salada, o mesmo tipo de bife. Tá, no caso aí a gente pode ter 2 ou 3 bifes diferentes, mas o bife é igual. O que muda é do que ele é feito, mas o bife é igual. Sim. Ficou claro agora quando eu falei para vocês que aí a gente já vai entrar numa outra coisa? E justamente isso que você acabou de falar é que é a parte interessante. Se você parar para analisar, o McDonald's hoje, por exemplo, só para usar o nome da loja, né, que é uma loja muito conhecida, ela poderia ter 500 sanduíches diferentes. Concorda? Mas seria o mesmo produto, praticamente. Exatamente. Esse seria o hambúrguer e o chefe, né? Exatamente o mesmo produto, só que você muda uma coisa ou outra. Por exemplo, você troca, sei lá, um bife de carne bovina por um bife, sei lá, vegano, por uma outra coisa que seria um bife de uma carne diferente ou de N carnes diferentes, mas o bife é o bife. Entende aonde eu quero chegar? Sim. Então, isso a gente está, mas assim, como eu disse para vocês, isso aí já é alguma coisa para a gente já discutir bem mais próximo aqui do final da aula. Se bem que as condições anteriores que a gente tem para discutir, tá? Basicamente é uma finalização daquilo que a gente já conversou. Tá? Então, assim, só vou dar uma passada rápida nessa parte anterior onde a gente parou, porque, mais uma vez, tá? Em tudo isso a gente já conversou. Eu só vou dar uma passada mais rápida aqui. E vamos seguir para a sequência de layouts, que eu acho que vai ser muito mais importante para vocês do que a gente discutir muitas minúcias, que neste ponto não é interessante. Tá? Gente, planejamento e controle da capacidade. Isso aí, ó, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala do planejamento e controle da capacidade, tá, nós temos que prever a condição em um horizonte. Como assim prever um horizonte? O X da questão é, se estivermos falando de uma coisa sazonal, nós sabemos quando vai ter pico e quando vai haver parada. Só que existe uma situação, por exemplo, vamos entender que eu tenho um produto, tá? Sei lá, vamos falar de um novo celular, só para dizer de uma coisa assim que teoricamente tende a crescer. Você concorda comigo que eu tenho que gerar aí um horizonte maior quando eu estiver fazendo o projeto da minha fábrica? O que vocês me dizem, senhores? Sim, porque a tecnologia ela avança muito rápido e os modelos de celular vão mudando também, né? E uma outra coisa também, eu tenho que ter uma previsão de demanda, não tem? Sim. Se eu não tiver uma previsão de demanda, minha fábrica fecha. Exato. Concorda? E a minha previsão de demanda, ou seja, eu tenho que garantir dentro do meu arranjo, tá, daquilo que eu estou criando, uma condição que me permita ter uma garantia de produção do meu produto, me permita uma flexibilidade de modificação para este mesmo produto e que também me permita, eu dentro da minha linha, colocar novos produtos. Então, você concorda comigo que se eu tiver uma linha, tá, que, por exemplo, além de produzir celulares, eu quero produzir outras coisas, essa fábrica minha vai ser uma fábrica problemática. Porque eu não vou ter volume nem de uma coisa, nem de outra. Concorda? Eu vou ter o quê? Variedade, mas eu não vou conseguir atender o mercado. Aí vai chegar uma hora que é aquele negócio. Você, por exemplo, agora, você chegou para comprar um telefone. Deve ter no mercado, eu imagino que no mercado hoje, se você chegar em qualquer loja de telefones hoje para comprar, você deve ter lá pelo menos uns 30, 40 modelos diferentes. Você concorda comigo? Sim. Então, se o seu modelo estiver lá no meio, ele é uma opção, você concorda? Mas se ele não tiver, ninguém nem vai lembrar que ele existe. Você concorda comigo? Concordo. Então você precisa garantir que o seu modelo esteja em todos os lugares. E para isso ser uma verdade, você tem que ter volume. Uhum. Tanto é que é aquele negócio, uma coisa que a gente vê muito hoje e às vezes as pessoas não percebem, né? Você pega, por exemplo, esses telefones de marcas famosas, né? Você pega 4 ou 5 modelos e eles são praticamente iguais. Tem uma mínima diferença, tá? E muitas vezes é uma diferença simplória,
Tá? E esta diferença, no caso, muitas vezes é só uma coisa colocada para você entender que aquilo é um outro produto, mas quando você olha a caixa do telefone é a mesma, a aparência do telefone é a mesma, e assim, no geral, seria praticamente o mesmo telefone. Ele tem componentes específicos na parte interna que faz dele um produto diferente. Mas no geral, quando você olha, ele é praticamente o mesmo. Vocês concordam comigo? Sim, claro. Isso é evidente. Então, assim, essa é uma situação que nós temos que entender, tá? E a partir daí, desse entendimento, nós temos que analisar o tipo de layout que a gente vai criar. Tá? Então, assim, Dona Cida, a luz. quando a gente da capacidade, nós temos que prever uma condição e ele tem algumas variações. Né? De uma maneira geral, em média, nós fazemos um planejamento para 5 anos. E se você parar para analisar, 5 anos, para algumas coisas é um prazo muito curto, para outras é uma coisa muito curta. Tá? Vamos fazer uma análise aqui bem rápida. O nosso planejamento de capacidade foi um período de tempo, tá? Não excedendo a um mês, por exemplo. Se você tiver um pico de produção, você concorda comigo que você vai resolver ele como? O que vocês sugerem? O senhor cortou. O senhor tá cortando a sua voz. Vou tentar falar mais devagar, senhores. Pensem comigo da seguinte maneira. Eu tenho um arranjo produtivo, tá? Ou seja, eu tenho uma empresa, tá? E essa empresa ela tem um fluxo normal. De repente, eu tenho um pico de pedidos, ou seja, eu tenho uma excepcionalidade, tá? Ou eu estou prevendo, por exemplo, que eu vou ter uma excepcionalidade no próximo mês, por um produto qualquer, tá? Seja ele o que for. Como é que eu resolvo? Eu tenho tempo de comprar máquinas, equipamentos e montar uma fábrica nova? Não. Mas eu preciso atender ao máximo possível essa demanda. Vocês concordam comigo? Concordo. Então, o que eu vou fazer num caso como esse? Tá? Projetado aí para vocês. Tá? O que nós vamos fazer? Eu vou aumentar turnos e, muito provavelmente, eu não vou contratar gente para esse turno. Eu vou aplicar hora extra. Todo mundo concorda com esse raciocínio? Sim. Tá? Então, assim, quando nós estamos falando de um planejamento e controle de capacidade em curto prazo, ou seja, picos eventuais, picos sazonais em algumas situações, eu vou trabalhar com aplicações de hora extra. Se for uma coisa um pouco maior que isso, alguma coisa que, por exemplo, dure, tá? Alguma coisa em torno de 2, 3 meses, eu posso fazer um contrato temporário. Tá? E para que esse contrato temporário? Eu vou aumentar a fábrica? Não, mas eu posso aumentar turnos. Então, por exemplo, eu tenho um turno normal de 8 horas de trabalho por dia. Eu posso gerar 2 turnos. Tá? Eu posso fazer uma contratação sazonal para esse outro turno. Que, na verdade, é algo até muito comum que a gente já conhece. Né? O que acontece com muitas empresas no Natal, Páscoa e algumas épocas dessa do ano que a gente bem conhece. Entenderam, senhor? Sim. Sim. Então, para essas situações, eu tenho a minha fábrica, ela está bem estruturada para ela atender, na média, tá? Vamos entender assim, alguma coisa em torno de 80% do ano. E esses outros 20% oscilantes que eu posso ter, tá? Eu trabalho com esse critério de aplicação de hora extras e, em alguns casos, com esses contratos temporários, né? Mensal, bimensal ou trimensal. Tranquilo, gente? Tá? Tranquilo. Só que dessa forma, aonde isso se torna interessante? Isso se torna interessante no que? O meu valor investido na fábrica é menor. Então, a minha fábrica em si é menor. Eu tenho menos equipamentos, eu tenho um menor arranjo físico e, consequentemente, eu tenho um custo fixo e de investimento estrutural menor. Então, esta é a primeira visão quando a gente tem alguma coisa num prazo muito curto. Tá? Quando a gente já entra num prazo médio, aí a coisa começa a ser um pouquinho diferente, tá? Nós estamos falando aí alguma coisa, entre 6 meses e talvez 1 ano e meio, 2 anos em alguns casos, né? Quando a gente tem alguma coisa nesta condição, ou seja, eu tenho, por exemplo, em 6 meses, vocês concordam comigo que eu consigo comprar alguns equipamentos,
construir uma ala melhor ou modificar parte de uma ala da minha empresa? Sim. Consegue sim, dependendo dos valores. É por isso que eu estou falando. Quando você tem um prazo desse, então você consegue, tá, mudar alguma coisa. Por exemplo, vamos entender que eu lancei um produto aqui, tá? Mais uma vez, estávamos falando de celulares, vamos continuar falando desse mesmo celular, tá? E este celular, digamos assim, usando as palavras de hoje, começou a virar febre. Então vocês concordam comigo que aquele negócio, momentaneamente, eu consigo aí por uns 3 meses, às vezes até 4 meses, já entrar aí, num primeiro momento eu entro com horas extras, já começo a contratar pessoal para gerar mais turnos, tá? Então assim, ao invés de parar no fim de semana, eu já não paro mais no fim de semana, ao invés de trabalhar só 8 horas por dia, eu já começo a trabalhar 16, e obviamente, hora extra é caro, então é muito melhor eu fazer o quê? Eu ter funcionários temporários para resolver essa coisa enquanto eu reestruturo a minha linha, enquanto eu aumento a minha capacidade produtiva. E isso, tá? A gente está vendo em função do quê? Daquilo que está se tornando uma necessidade do mercado. Então eu vou fazer o quê? Num caso como esse, eu não vou ter apenas mais gente produzindo para mim ou pessoas trabalhando mais horas para que o produto aconteça. Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma modificação estrutural na minha empresa. E isso é interessante por quê? Porque primeiro eu começo a atender essa demanda excepcional. E com o retorno dessa demanda excepcional, eu uso este valor de retorno justamente para começar a investir na empresa e fazer essas novas estruturações. Ficou claro, gente, como a gente pensa a respeito disso? Sim. Certo. Tá? E o último passo de todos, que é aquilo que a gente fala, né, para uma visão de longo prazo, mas aqui, senhores, aí a coisa já é um pouco mais complexa. Tá? Quando a gente fala de longo prazo, envolve planejamento, uso de recursos, tá? O horizonte de 3 a 5 anos, o cenário de decisões, os investimentos de uma maneira geral são de grande porte quando a gente faz esse tipo de análise, tá? O tempo de retorno tem que ser uma análise muito bem feita, que é para a empresa não tomar prejuízo, para a empresa não quebrar. E uma coisa interessante, a partir do minuto que esse projeto foi desenvolvido, eu não tenho como ter mudanças em curto prazo. Por quê? Porque em curto prazo a coisa ainda está sendo implementada. Então, por exemplo, eu comprei um equipamento que ele está instalando. Na metade da instalação dele, como é que eu vou mudar a linha deste produto? Vocês concordam com que o raciocínio não faz sentido? Certo. Então, esta análise de planejamento de capacidade, senhores, é uma coisa assim, para empresas novas, é algo muito sério, muito grande e que muitas vezes envolve aí até 2, 3 anos de projeto e desenvolvimento com não só da fábrica em si, mas para uma análise de mercado, uma possibilidade de expansão, uma possibilidade de redução, plano A, plano B, plano C, plano D, ou seja, tudo o que é envolvido para que aquilo, de fato, tá, vá me trazer o resultado que eu espero. Né? E, por um outro lado, também... Professor. Oi. Mas é viável, assim, que nem todo mundo, a maioria fala nas empresas, a longo prazo. Vamos fazer um investimento, utilizar recursos para longo prazo, para trazer retorno. Uhum. No momento de hoje, entrando nessa linha de 4.0, é viável as empresas fazer isso? Olha, eu vou ser sincero contigo. O mundo está caminhando para isso. Tá? Hoje, por exemplo, o mercado está, digamos assim, muito fechado para muita coisa. Só que eu estou para te dizer que o mercado está muito aberto e favorável para outras coisas. É tudo uma questão de momento. Né? Hoje, por exemplo, o momento é... você concorda comigo que, principalmente após essa pandemia aqui, quem não tinha um computador em casa, obrigatoriamente não vai ter que ter um? Isso. Quem não tinha um celular bom que te permitisse ler alguma coisa com maior velocidade ou que te permita ter um pequeno software ou vários softwares, dependendo do que você trabalha, óbvio, que te permita trabalhar pelo celular, não vai ser uma necessidade? Sim. Sendo isso uma necessidade, você concorda comigo que para as empresas que são deste segmento, você concorda comigo que o universo é perfeito para fazer esse planejamento? E já começar a trabalhar em cima disso? Então, tá. Aí já pensando a longo prazo, o retorno. Exatamente.
Por quê? Porque, principalmente, que nem uma coisa que ninguém previa. Teve o início dessa pandemia lá na China. Vocês ficaram sabendo das empresas, principalmente as montadoras de celulares aqui no Brasil, que a maioria delas estava fechando? Fechando assim, dando férias coletivas porque não tinha como trabalhar? Não tinha componente? Não tinha componentes. Isso. Exatamente. Então é aí que está o X da questão. Então, assim, aqui não tem. Só que se tornou uma necessidade. Significa o quê? A quantidade de vendas que essas empresas perderam foram substituídas por outras que tinham um planejamento melhor. Então, assim, é aquilo que eu falei para vocês. Se você tiver que comprar um celular hoje, você vai numa loja, você tem lá 30, 40, 50 modelos diferentes. Se você tem um modelo ali no meio, existe a possibilidade do seu modelo ser o escolhido, mas se você não tem, por qualquer motivo, o seu modelo ali no meio, a probabilidade de ele não ser lembrado é muito grande. A menos que você tenha um produto que seja um ícone, né? E se esse produto for um ícone, aí a gente cai naquela situação anterior que a gente falou. Meu produto está começando a fazer sucesso, eu tenho que começar a correr atrás dos devidos planejamentos para que eu não deixe de botar o produto na prateleira e me torne uma marca representativa, ou que eu tenha um aparelho que seja algo relevante no mercado, para atender a um público e, obviamente, me dar um devido retorno. Uma outra situação também, onde a gente tem essa parte de planejamento do controle da capacidade a longo prazo, senhores, é uma situação que é um pouco incomum, tá? Incomum, assim, para o nosso mundo fabril normal, isso é totalmente incomum, mas para este mundo que eu vou citar para vocês agora, ele é muito importante e relevante. Senhores, vocês já viram, por exemplo, uma fábrica de aço, uma aciaria? Desculpa, do quê? Aciaria, uma fábrica de aço. Uma empresa que faz tá. aço. Sim, Uma... a Vilares. Isso, uma Vilares. Uma Aços Vilares, por exemplo. Uhum. Gente, qual é o tempo de vida de um forno? Não faço a mínima ideia, professor. Calma, eu te digo. Não se desespere, eu te digo. Tá? Um forno, um alto forno, ele tem vida, obviamente, de acordo com o projeto dele, entre 5 e 10 anos. Tá? Vai depender do projeto que você fez. Quando chega o tempo de vida desse forno, sabe o que acontece com ele? Faz uma ideia ou não? Derrete. Ele Não simplesmente sei. não tem mais capacidade de produção. Você simplesmente desliga ele, quebra ele inteiro. Tá? E quando eu falo quebra ele inteiro, não é no sentido figurado, é no sentido real da coisa. Ele vai ser, talvez, aproveitado algumas partes, mas ele é totalmente destruído, por assim dizer, e reconstruído. E a partir dessa reconstrução, você tem que prever exatamente o que nós estamos falando aqui, ó, para os próximos. Vamos entender o tempo de vida do forno aí, no caso, 10 anos. Você já tem que planejar toda a capacidade para os próximos 10 anos. Para esse novo forno que você está criando. Por quê? Porque quando chegou a data dele, ele simplesmente acabou. Ele não vai te produzir mais qualidade. Consequentemente, você coloca a sua empresa a perder. Só que você concorda comigo que para você construir um forno desse, é muito dinheiro. Vocês concordam comigo? Sim. Então, eu começo a juntar esse dinheiro e a fazer o planejamento disso quando? Quando ele está morrendo? Quando ele está no fim da vida? Não. Eu começo a fazer isso no máximo, na metade da vida útil do componente. Tá? Ou seja, se for um forno de 10 anos, tá? Mesmo com todas as manutenções, tudo que tem que ser feito, com 5 anos eu já começo a fazer o investimento, por assim dizer, né? No desenvolvimento de um novo componente. Tá? E o que é o desenvolvimento desse novo componente? Muita coisa. Tá? Muita coisa mesmo, porque eu tenho toda uma parte que eu tenho que comprar, eu tenho toda uma parte que eu tenho que retirar, eu tenho toda uma parte que eu tenho que construir, e obviamente, eu não estou fazendo um planejamento para os próximos 10 anos. Então, se eu estou fazendo um planejamento para os próximos 10 anos, tá? Não se esqueça, o forno vive 10 anos. Com 5 anos eu iniciei o planejamento, ou seja, eu comecei o planejamento bem antes da conclusão do meu planejamento anterior. Vocês concordam? Concordo. Sim, mas aí o retorno desse forno, então tem que sair com 2 anos e meio praticamente.
Aí é uma outra coisa que a gente vai discutir, mas é basicamente o que você está me falando. Porque tem uma coisa, gente, o retorno desse forno, na verdade, eu vou parar ele só com 10 anos. Eu não vou parar ele com 5. Tá? Só que a partir dos 5 eu vou começar a fazer o quê? O projeto de um novo forno e, obviamente, uma análise de demanda e de capacidade para os próximos 10 anos. Ou seja, eu tenho 5 de média para minha análise. Vocês concordam comigo? Sim. E de acordo com todos esses dados, aí entra, sim, um trabalho muito grande de mercado, de análise, de situação, de produto, tá? É um trabalho muito sério que envolve muito dinheiro, porque você concorda comigo que se com 5 anos eu percebi que o meu desenvolvimento foi um desenvolvimento tacanho, perto do que eu deveria fazer, tá? Você concorda comigo que eu não vou prever um aumento de demanda além daquilo que todos os números mostraram para mim? Sim, concordo. Certo. Então, quando você começa um replanejamento antes, inclusive, ele te dá essa margem. Por um outro lado, o inverso disso também é verdade. Se de todos os meus números mostram que a coisa só aumenta, só vou precisar cada vez mais, você concorda que é a hora certa de eu começar a já desenvolver uma estrutura que me dê uma capacidade fabril, uma capacidade produtiva muito maior? Uhum. Tá? E nessa hora, aí entra uma outra coisa interessante. Por quê? Porque se eu comecei com 5 anos, vamos entender que eu vou aumentar muito o volume de capacidade de produção nos próximos 3. Vocês concordam comigo que aumentando muito o volume de produção nos próximos 3, eu acelerei muito a degradação do meu forno, do meu componente, seja lá o que for. Vocês concordam? Certo. Então, ou seja, eu vou aumentar de forma que eu vou reduzir o prazo do início das obras desse outro forno. Por quê? Porque eu vou acelerar muito a condição do início de produção. Assim como o inverso disso também é verdade. Se a minha produção está decaindo, mas eu dependo daquilo e ainda assim eu sou, por exemplo, um líder de mercado e a minha empresa ainda vale a pena, só que não justifica um investimento muito grande, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir a minha produção, o meu forno, inclusive, ao invés de durar 10 anos, talvez ele dure 12. Obviamente, só usando números como referência, tá, senhores? Eu não estou falando que esses números são absolutamente verdades, mas é só referências para a gente ver. Por quê? Porque se eu utilizei o meu produto com uma capacidade de carga bem menor do que a que foi prevista, automaticamente ele vai ser conservado. Então eu ainda ganho aí algum prazo, se for o caso, para pensar de fato em como vai ser esse investimento. Ô, professor, Oi? e pensando nesse exemplo e pensando em layout também, é importante também sempre ter um espaço físico para a instalação do novo forno ser em paralelo enquanto aquele que vai ser destruído ou paralisado está ainda em andamento, né? Porque uma instalação de um forno também não é de um dia para o outro. Se você esperar para parar aquele outro, destruir ele para instalar um novo naquele mesmo espaço, você vai ter sua fábrica parada por um tempo, né? E esse mercado, como ele é muito, eu vejo como muito sazonal também, depende muito da demanda ali de momento do aço ali, pode dar problema, né? O que as empresas normalmente fazem é o seguinte: a construção de um forno desse, ela dura até 2 anos. Sim. Uhum. Tá? Até 2 anos, dependendo do caso. Então, o que muitas vezes uma empresa faz é, ela faz um estoque muito grande, Ah, também tem isso. tá? Ela faz um estoque monstruoso quando vai chegando próximo dessa época, e a partir desse estoque ela ganha algum tempo. E exatamente ela começa a usar esse estoque, tá? Justamente na queda, na hora que começa a haver a queda de consumo de produto. Entendeu? Sim. Então ela faz um estoque que teoricamente entra nesta fase sazonal de utilização do produto. Então Mas ela consegue. ela consegue fazer um estoque mais para produto que é tipo a barra normal de várias medidas aí, né? Mas se for um produto específico, você não consegue, né, ter um Não, estoque, né? não, aí já é uma É coisa outro, diferente. Aí nós entramos com uma outra forma de arranjo que a gente também vai conversar sobre, que é o seguinte: concordem ou não comigo, senhores. Aí eu agora estou abrindo assim a discussão e essa discussão é de extrema importância e altamente salutar. Vamos entender que eu preciso produzir alguma coisa e eu preciso de um forno que me produza, sei lá. Vamos dizer aí, só para chutar um número, senhores, 100 toneladas de um produto.
Você concorda comigo que se eu produzir um forno, se eu construir um forno que me produza 100 toneladas de um produto, é mais barato do que eu construir 2 que me produzam 50 cada um. Vocês concordam? Sim, concordo. Alexandre, você concorda com isso também? Sim, concordo. Alexandre não, Reginaldo, desculpa, confundi os nomes. Só que vocês concordam comigo que se eu tenho 2 fornos de 50, eu posso fazer um estoque, manter um forno de 50 trabalhando e desmontar e refazer o outro, e depois fazer ao contrário? Sim. O que vocês acham do raciocínio? Também, sim, concordo. Depende da capacidade do outro forno, o tamanho, se o espaço vai dar também, né? Não, é por isso que eu estou falando para vocês, senhores. É por isso que eu disse, essa discussão é extremamente salutar. Por quê? Gente, se eu tenho a possibilidade de ter 2 ao invés de 1, é muito melhor, quando a gente fala de uma análise estrutural de mercado, que eu tenha 2 do que eu ter 1. Porque se eu tenho 1 e ele parou, eu não tenho nenhum. Se eu tenho... Na indústria a gente costuma dizer que quem tem um não tem nenhum, quem tem 2 tem um. Exatamente o que esse velho ditado que a gente usa na indústria é uma verdade indiscutível. Tá? Sim. Quem tem 2 tem 1, só que quem tem 1 não tem nada. Porque deu um pau, deu um problema, parou por qualquer motivo, parou tudo. Então, assim, de uma maneira geral, todas as empresas, a gente chama isso de elementos críticos, né? Todos os elementos críticos que a gente chama de alma da empresa, você obrigatoriamente sempre tem, usando uma palavrinha moderna, né? O chamado backup. Esperto. Tá? Por exemplo, toda empresa que usa muito ar comprimido, por melhor que sejam os compressores que a gente tem no mercado hoje, é uma maluquice sem tamanho você ter um único compressor. Por quê? Porque na hora que o compressor para, ele para de uma vez. E na hora que ele para de uma vez, você para a sua fábrica inteira. Então, muitas vezes é melhor e muito mais interessante o quê? Olhando mais uma vez para uma condição de manutenção, que é antigamente isso não era muito levado em consideração. Hoje isso é algo crucial. O que nós fazemos? Eu tenho muitas vezes 3 compressores. Por que eu tenho muitas vezes 3 compressores? Porque eu tenho 2 trabalhando em ritmo contínuo e 1 em manutenção ou 1 em chamado stand-by, se estiver tudo perfeito. E qual é a vantagem de tudo isso? A vantagem de tudo isso é você garantir um fluxo contínuo o tempo inteiro e você nunca para a sua empresa. Então, existem 2 formas de análise. Até algum tempo atrás, o pessoal mantinha 2 trabalhando o tempo inteiro. E se parasse, é aquele negócio, quem tem 2 tem 1. Eu consigo ir aí meio que tropeçando, mas eu consigo ir seguindo com a produção. Hoje, as grandes empresas que fazem análise muito detalhada, elas colocam os 2 necessários e um terceiro. Este terceiro, num primeiro momento, você vai olhar para mim, e é o que parece mesmo, tá? A seguinte situação. Tá? Um compressor não é barato, senhores. Se a gente for falar de um compressor de alto nível hoje, nós estamos falando aí de coisa para bem acima de 30 mil reais para falar de compressores de parafuso de alto rendimento. Tá? Aí você fala para mim, pô, professor, mas eu vou gastar 30 mil reais a mais para ficar parado? Aí existe uma pergunta que só as empresas experimentadas conseguem responder. Se a minha estrutura parar, quanto vai custar a parada da estrutura? Quando você coloca esses números no papel, você vai ver que a parada da estrutura vai custar muito mais do que os 30 mil reais. Então, você antecipar, obviamente você precisa justificar isso da forma adequada, mas você antecipar essa condição, tá? Para que você não garanta uma parada e ainda assim você viabilize uma manutenção no tempo certo. Por quê? Porque a manutenção no tempo certo é muito mais barata do que uma manutenção por quebra. Tá? Você ganha muito mais dinheiro, tá? Investindo mais nisso do que deixando isso para depois. Shot. Hã? Certo, senhores? Uhum. Ok. Tá? Então, isso é um raciocínio que nós nunca podemos deixar de ter em mente. Tá, gente? Então, só para a gente dar uma passada aqui, nos planejamentos que, como eu disse para vocês, né, os planejamentos da minha capacidade a curto, médio e longo prazo. E tudo isso é de extrema importância para a gente fazer uma visão geral. Tá? Basicamente, isso aqui é um resumo do que a gente acabou de falar. Tá?
Primeira medição, segunda identificação, terceira definição. Longo prazo, quando envolve investimentos maior para edificações, novas unidades produtivas, ou seja, quando tem que ampliar a linha de produção ou a fábrica, ou até mesmo criar uma nova fábrica, dependendo do caso. Tá? Médio prazo, atualização de máquina, equipamento, reciclagem ou substituição de recursos humanos. Tá? Vamos entender aí que nós temos máquinas que, por exemplo, eu não tenho como substituir a máquina. Tá? Mas eu preciso atualizar a minha máquina. Um termo muito utilizado há pouco tempo, que eu não gosto muito, mas é um termo de mercado, é o chamado retrofitting. Tá? Eu acho que esse termo é inadequado. Tá? É um termo em inglês que serve para a visão norte-americana, talvez. Tá? Para a visão brasileira, nós temos termos muito melhores para essa situação. Tá? Por exemplo, modernização, por exemplo, atualização e, por exemplo, automação. Usando esses termos, eu consigo substituir muito facilmente o retrofitting de uma forma muito mais precisa e correta pela nossa língua. Mas o termo retrofitting é o termo que tem no mercado. Tá? Então, assim, a médio prazo, muitas vezes eu consigo isso. Tá? A curto prazo é aquilo que eu falei para vocês, gente. É pequenos desvios na rota que a gente tinha. Então, eu tenho que fazer pequenas adequações. Essas pequenas adequações, de uma maneira geral, eu não mexo no arranjo produtivo. Tá? É muito difícil, a curto prazo, eu mexer no meu arranjo físico. Por quê? Porque máquinas e equipamentos são muito caros. Mas fluxo de pessoas e hora extras, tá? Não que isso seja barato, mas eu consigo fazer isso com uma velocidade muito grande. Então, assim, a curto prazo, normalmente envolve pessoas, tá? A médio prazo, atualizações. A longo prazo, aí sim, reestruturação de fábrica, reestruturação de linha, novos componentes ou até mesmo a construção de uma nova empresa. Tranquilo, gente? Todo mundo conseguiu pegar a coisa aí, como é que ela funciona? Ok. Ok. Tá? Gente, aqui tem uma coisa muito interessante. Isso aqui, ó, eu diria para vocês que como costumava dizer um amigo meu, isso aqui é coisa para gente grande. Quando a gente fala gente grande, gente de visão, gente com análise, gente que trabalha com muita responsabilidade. Tá? Quando a gente fala do nosso planejamento, vocês podem ver aqui o seguinte, ó, dias, semanas, meses e anos. Tá? Aqui, ó, longo prazo, médio prazo, curto prazo. Horizonte de tempo. E vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho uma linha aqui, ó, que é uma linha transversal onde eu tenho duas cores. Dentro dessas cores aqui, eu tenho duas coisas, controle e planejamento. E o texto que eu coloquei aqui no meio, ele deixa muito claro uma situação, como eu disse para vocês, muito séria. Quanto maior for o tempo do meu planejamento, tá? Melhor terá que ser o seu planejamento. Ou seja, se eu tiver que planejar alguma coisa para daqui a alguns anos, ou seja, quanto mais longo for o meu prazo de planejamento, tanto melhor terá que ser o meu plano. E aí entra aquilo que realmente a gente tem assim como o nosso calcanhar de Aquiles. Nós não temos controle das variáveis. Gente, alguém sabe me dizer se daqui 2 anos o tempo no Brasil vai mudar e virar tempestade todos os dias? Só para usar um exemplo absurdo, tá, gente? Mas para ficar claro. Não. Não. Vamos entender, há 3 anos atrás, seria possível alguém imaginar uma pandemia como essa? Não. Não. Então vocês concordam? Lógico, eu só usei 2 exemplos assim. Um exemplo muito real e infeliz, que é da pandemia, mas é uma realidade, infelizmente. E um exemplo meio absurdo, mas que é possível, que é uma mudança climática muito drástica. Vocês concordam comigo que tudo isso a gente não tem como prever? Sim. Tá? Nós conseguimos prever mais ou menos como será o nosso próximo mês, mas alguém aí é capaz de arriscar para mim, dizer para mim como é que vai estar o país exatamente daqui a 8 meses? E olha que eu chutei um prazo bem pequeno, hein? Ah, não. Não dá. Então, vocês concordam comigo? Quanto mais longo, tá, for o meu tempo de análise para planejamento, né? Ou seja, quanto mais tempo for o meu planejamento, quanto maior o prazo, tanto mais complexo e difícil de controlar são as variáveis que eu tenho. É por isso que, de uma maneira geral, tá? De uma maneira geral, senhores, eu não estou falando que isso é verdade absoluta, tá?
E posso citar claramente para vocês exemplos que são diferentes disso. Mas, de uma maneira geral, o máximo de planejamento que o mercado normalmente trabalha é um universo de 5 anos. Sim. Tá? Por quê? Porque um universo de 5 anos você consegue prever com alguma segurança, uma margem de erro aí na ordem de 50%. Eu falei alguma segurança com uma margem de 50% de erro. Tá? Ficou claro, gente? Ok. E depende do mercado ainda, hein? Não, por isso que eu estou falando. Você consegue controlar bem, com uma boa margem de segurança, e 50%. Tá? Mais do que isso, senhores, existem situações onde a coisa é maior que essa? Sim, existem. Eu acabei de falar para vocês da aciaria e normalmente a vida de um forno é 10 anos. Tá? Então, assim, é tranquilo que existe muita coisa aonde o planejamento é acima de 10 anos. Mas também você não consegue ter certeza da demanda em 10 anos, né? Mas é aí Por que causa das variáveis, né? Mas é aí que entra o X da questão. É aí que, lembra quando eu falei para vocês, você tem que ter o plano A, o B, o C, o D e o E? Sim, sim. Tá? Porque, por exemplo, muitas vezes o que acontece? Imagino que vocês já ouviram falar isso. Uma empresa que está em São Paulo vai abrir uma nova fábrica no interior. Vocês já viram isso acontecer? Só para usar. Já. Tá? Gente, ao invés de fazer uma modificação extrema de tudo que eu tenho aqui, que vai mudar assim, as bases da minha estrutura e, obviamente, vai impedir que eu atenda o mercado, eu vou fazer o quê? Eu vou investir já de demanda, tá? E a partir dessa análise de demanda que eu tiver, tá? A partir dessa análise de demanda que eu tiver, o que vai acontecer? Eu vou criar essa nova fábrica com mais ou menos, tá? Com maior ou menor potencial tecnológico, com maior ou menor potencial produtivo, de acordo com este planejamento. No caso, vamos entender isso aí como um plano B. Tá? O que seria talvez um plano C numa situação dessa aí? Ou um plano B numa situação como essa? Eu ter acesso a fornecedores que consigam me garantir parte dos meus produtos, tá? Ou seja, e eu, por exemplo, ao invés de produzir esses produtos, eu começo apenas a montar a maior parte desse produto. Então, eu vou continuar produzindo uma parte, comprar uma parte, porém eu vou aumentar o meu volume de montagem e produção. Tá? Por quê? A partir daí eu consigo, por exemplo, contornar essa sazonalidade ou ganhar o tempo que eu preciso para que a minha nova estrutura, a estrutura que eu esteja trabalhando ou criando, venha a ficar pronta. Todos entenderam, senhores? Sim. Bom, gente, existem alguns níveis, tá, que a gente tem que analisar. Uma coisa que é mais uma vez, isso é um conceito teórico, tá? Colocar isso na prática é algo extremamente difícil, tá? Que é aquilo que a gente chama de nível ótimo de capacidade. Né? Senhores, muitas vezes as pessoas tendem, tá, a distorcer o que as palavras significam, e isso não é algo legal. Tá? Falando na língua portuguesa, senhores, alguém sabe dizer que existe algo melhor do que o ótimo? Gente, Acho que não. É a palavra excelente, né? Não, excelente é uma coisa. Excelente é diferente de ótimo, porque são semânticas diferentes. Tá? Excelente, tá? Ele tem a ver com a... Como é que eu vou falar para você? Com o nível de excelência de alguma coisa. Tá? Aquilo é excelente, significa que aquilo é muito bom. Excelente é similar a muito bom. Ótimo é o limite máximo. Ou seja, não existe nada acima do ótimo. Ou seja, tem alguma coisa, vamos lá. Isso aqui é ruim, isso é razoável, isso aqui é ruim, isso aqui é mais ou menos, isso é razoável, enfim.
olha, isso é bom, isso é muito bom, isso é excelente, tá? Porque ele é, digamos assim, ele é um muito bom, mas com muito mais propriedade, e acima disso você tem o ótimo. Ou seja, acima do ótimo não existe nada. Então, quando a gente fala um nível ótimo de capacidade, senhores, vocês concordam comigo que seria o melhor de todos? Não existe nada que supere aquilo. Nós podemos afirmar que isso é uma verdade no nosso mundo? Não. Exatamente, senhores. Então, por isso que eu falei, obviamente, isso é um termo catedrático, é um termo usado em escola e nós vamos utilizar aqui. Mas, como eu disse para vocês, não é o tipo de coisa que eu gosto de utilizar. Por quê? Porque ele é limitante. A partir do minuto que a minha linha de produção ela é ótima, significa que ela é impossível de melhorar. E todos nós sabemos que todo mundo que dorme em berço esplêndido, tá, tem problemas no futuro. Isso aí é fato. É só a gente olhar para o mundo e o mundo tem milhares de exemplos disso para nós. Tá? Então, assim, vamos olhar catedraticamente o conceito do nível ótimo de capacidade. Tá? Ela estabelece um limite de produção que a fábrica é capaz de atender. Até aí, perfeito. Eu não entendo isso como ótimo, eu entendo isso como adequado. Tá? Soluções possíveis consistem em propor análise de necessidade de capacidade instalada. Isso faz parte do planejamento padrão. Alternativas que sejam capacidades de flexibilizar o sistema produtivo. Mais uma vez, eu chamo isso de melhoria. Não poderia ser uma lógica de nível ótimo. Isso é o nível de melhoria que a gente tem que trabalhar a cada dia. E outra, a evolução e um outro termo inadequado, né, que é o que eles chamam de otimização. Aí, no caso, não é otimização. Eu enxergo claramente como melhoria contínua. Tá? Uma forma da gente abordar os custos envolvidos na fabricação do produto, ou seja, aquilo que nós chamamos de redução de custos, que mais uma vez é uma análise de processo produtivo. Tá? Também não é um termo que a gente chama de ótimo. Por quê? Porque eu sempre posso melhorar. Vocês concordam comigo que eu posso produzir uma parte do meu componente, tá? E de repente aparece no mercado uma empresa especializada só naquele componente. Me lembro de ter usado o termo com vocês na última aula de rolamentos. Tá? Vamos entender que por uma eventualidade, tá, como eu vi empresas produzirem, ela produzia seu próprio rolamento. Mas em determinado momento você olha para uma SKF, enfim, para uma NSK, enfim, temos muitas empresas de altíssimo nível em rolamento. Eles conseguem produzir um produto muito melhor e muito mais barato do que o seu. Tá? Então, nesse caso, o que acontece? Você começa a comprar este produto e, obviamente, você vai ter um produto melhor e mais barato. Então, nós entramos aí com a redução dos custos envolvidos no nosso produto, que faz parte da melhoria do produto. Aí nós estamos falando da engenharia de produto interno. Tá? E uma coisa que aí nós temos que tomar muito cuidado. Tá? Cada produto apresenta um custo fixo, que não depende da quantidade produzida. O que é isso, gente? Isso é a minha fábrica. Tá? Eu tenho uma máquina e um equipamento. Uma máquina ou um equipamento, ou, digamos, a minha estrutura. Senhores, vamos falar de uma máquina que é mais fácil, ou pelo menos o universo a gente consegue analisar com clareza. Uma máquina de média tecnologia, uma máquina de médio porte, tá? Hoje, por exemplo, o tempo de depreciação de máquinas, ele varia entre 5 e 20 anos, dependendo da tecnologia que tem na máquina. Máquinas com muita tecnologia depreciam mais rápido. Máquinas com menor tecnologia depreciam de uma forma mais lenta. Tá? Então vamos entender aí um tempo médio. Tá? A depreciação de uma máquina, ele se dá em torno de 10 anos. Tá? Ou seja, eu comprei um equipamento hoje, vou depreciar a documentação legal da minha empresa, e em 10 anos essa máquina, aspas, teoricamente é sucata. Eu tenho que ter um ganho efetivo, tá? Para daqui 10 anos eu ter reservado no meu caixa, tá, o dinheiro para ter um novo equipamento desse. Gente, vocês concordam comigo que se eu usar a máquina ou se eu não usar a máquina, eu vou depreciar o valor dela a cada ano? Isso é claro para vocês? Sim. Tá? O que significa tudo isso, gente? Isso significa o quê? Que o meu custo efetivo daquele componente, se ele produzir, tá, 1 milhão de peças, ou se ele não produzir nenhuma peça, o custo efetivo do componente vai existir. O quanto eu investir naquela máquina vai acontecer.
Eu costumo dizer isso, senhores, trazendo isso para o nosso dia a dia, né? Eu associo muito a isso uma coisa que nós já demos muito valor, mas que hoje já não é mais essa realidade, que é o nosso bom e velho carro. Tá? Comprar carro para não usar muito é jogar dinheiro fora. Vocês já pararam para fazer essa análise? Sim. Gente, hoje é aquele negócio, que nem, por exemplo, eu tenho meu carro e eu não consigo ficar sem. Tá? Eu não consigo ficar sem em função do tipo de vida que eu tenho. Como assim do tipo de vida que eu tenho? Eu vou para a faculdade, eu infelizmente não estou indo mais, mas ia para outra escola, logo mais estarei indo para outra, né? Então, assim, eu tenho um fluxo de movimentação muito grande. Então, para o meu fluxo de movimentação, assim, a liberdade de chegar naquele momento, ligar meu carro e sair, ela é de extrema necessidade, senão ela compromete o meu trabalho. Mas vamos entender que, por exemplo, eu esteja trabalhando a, sei lá, 15 minutos da minha casa. Né? No meu caminho, vamos dizer assim, da esquina da minha casa eu tenho o supermercado ou a farmácia. Eu vou ter um carro aqui. Vocês concordam com o raciocínio? Concordo. Tá? É aquele negócio, gente, só para fazer um levantamento de custo bastante simples aí, rápido. Se você compra um carro zero hoje, vamos, sei lá, vamos falar aí um valor qualquer. Quanto custa um carro popular zero hoje? Gente, me dá um número aí. 30 mil? Não acha? É uns 40, 45. Tá, vamos arredondar 40 para ficar só um número assim médio, né? Eu ainda acho que é um pouquinho mais caro. Qualquer carrinho razoável Então, sim, na ordem de eu 50. chutei baixo ainda. Não, mas vamos falar assim, um carro de 50 mil reais. É. Gente, Eu tô falando de carro usado, né? Oi? Eu tô falando de carro usado. Não, só, eu vou usar um carro zero como referência, tá, senhores? Isso também serve Beleza. para o carro usado, dado as devidas proporções. Eu comprei um carro zero hoje, paguei 50 mil reais, eu coloquei ele na garagem. Tá? Eu saí da concessionária e enfiei ele na garagem. Gente, daqui a um ano eu vou vender esse carro. Esse carro tem um ano de uso? Ele de uso, não. Só que eu vou Ele vender ele como um carro de um ano de uso, não de vou? um ano de uso, sim. Significa, então, que depreciou, Exato. alguma coisa em torno de 20 a 30% em um ano. Então, vamos dizer que ele depreciou 20%. Eu compro ele hoje, vou usar ele só no fim de semana para ir na padaria comprar pãozinho, voltar. No final do ano, vocês concordam comigo que este luxo de ir até a padaria e voltar com o carro no domingo me custou 10 mil 10 reais? mil. Tá? E detalhe, quando eu falo 10 mil, eu só falei no preço do carro. Eu falei do pneu, eu falei do óleo, eu falei da revisão, eu falei do seguro. Não. Não. Se você colocar tudo isso no papel, você vai ver que em um ano você perdeu fácil uns 15 mil reais. Se você pegar um Uber na porta da tua casa todo dia, ou um táxi, e ir até a padaria, comprar o pãozinho e voltar, eu garanto que você não vai gastar 15 mil reais no ano. E detalhe, você não vai dirigir, você não vai fazer nada, você não tem que pagar estacionamento, você não tem que se preocupar com nada. Você simplesmente senta e fala, me leva. Gente, obviamente eu só estou fazendo uma paridade trazendo o mundo fabril para a nossa realidade doméstica, por assim dizer. Agora, para analisar que quando a gente está falando de empresas de uma maneira geral, nós não estamos falando de componentes de 50 mil reais. Muitas vezes nós estamos falando de componentes de 500 mil reais, 5 milhões de reais, ou até mais do que isso. Ficou claro aonde eu quero chegar quando a gente está começando a analisar aqui, ó, sobre o custo efetivo? Então, senhores, quando eu falei lá atrás sobre o volume de produção que a gente tem que analisar, a coisa é o seguinte: gastar mais, tá? Gastar mais num primeiro momento numa empresa é uma faca de dois gumes, tá? Foi aquilo que eu falei para vocês. Ao invés de ter um compressor gigante, eu vou ter 3 compressores menores, tá? Vai custar aí 30, 40% a mais. Só que a parada da produção me custa quanto? Então, quando a gente entra nesse tipo de análise, nós entramos numa análise que precisa de muitos detalhes, muito conhecimento, e como eu disse para vocês, nós estamos falando de uma coisa extremamente complexa. Isso não é brincadeira. Tá? Oi? Ok. Então, tudo bem. Senhores, então assim,
Quando a gente começa a fazer uma análise de um monte de coisas, isso aí, tá? Nós precisamos ver o seguinte, tá? O somatório, né? Ou seja, o custo total do que eu tenho, né? Ele está diretamente envolvido com a quantidade produzida, tá? E a partir deste ponto, tá? Isso me determina em um determinado horizonte de tempo, claro, que eu estou falando de um tempo de utilização ou de produção. A partir de tudo isso aí, eu vou ter o quê? Um valor médio de custo total a partir daquilo que eu produzi. Então, senhores, o que eu quero dizer é o seguinte: se eu peguei esse mesmo carro, tá, que a gente ia só até a padaria comprar pãozinho e voltava, eu perdi esse dinheiro, por assim dizer. Ganhei no luxo, perdi no dinheiro. Agora, para analisar, se todas as coisas e movimentações que você precisar, você usar esse mesmo carro. Você concorda comigo que os custos fixos envolvidos, tá, de, por exemplo, revisão, seguro, pneu, tudo isso, e o preço o propriamente dito do carro, tudo isso já está no pacote. Só que se você utiliza isso de forma que isso te traga retorno, tá, automaticamente você começa a ter um custo, tá, um custo médio total de toda essa situação muito menor. Por quê? Porque você, por exemplo, não pagou Uber, você teve um ganho extra de uma viagem que você não precisou comprar passagem, você não gastou com avião ou com ônibus, etc. e tal. Então você começa a diluir uma coisa pela outra. Tá? E isto é o tipo de coisa que nós temos que analisar. Por isso que, quando vamos determinar o tipo de tecnologia da fábrica, qual é o volume da produção da fábrica, como lidar com as condições sazonais da fábrica, isso é algo de extrema responsabilidade. Por quê? Porque nessa hora eu vou conseguir produzir um produto. Tá? Se eu não estiver trabalhando nos limites da minha fábrica, o pouco produto que eu produzir ele vai ter que ser responsável por tudo que eu gastei. Consequentemente, é o que a gente chama de preço. Tá? O meu custo vai ser muito alto e automaticamente eu vou precisar colocar um preço maior no meu produto. Só que preço não é uma coisa que você controla. Quem controla preço é o mercado. Tá? Vocês concordam com esse raciocínio ou não? Sim. Gente, quem coloca preço no mercado. Eu coloquei um preço lá, o preço é muito alto, ninguém compra. Se você não baixar o preço, você não vende. Você não consegue nem ter o retorno daquilo que você investiu. Você não consegue nem literalmente empatar as figurinhas. Tá? Então, isso, tá, nós temos que analisar com muita, mas muita cautela para não incorrer nesse tipo de erro. Tá? E quando a gente está falando nessa parte de custos, eu tenho uma situação aqui, né? Este gráficozinho aqui, apesar de ser um gráfico bastante simples, ele é muito legal para nos dar essa visão. Gente, quanto menor a minha produção, tanto maior o custo médio do meu produto. Tá? Quanto maior a minha capacidade produtiva, ou seja, quanto maior o meu volume de produção, tanto menor é o meu preço. Você consegue ver aqui. E o nome disso, efetivamente, o mercado tem um nome muito claro para isso, que é o chamado ganho de escala. Tá? Ou seja, quanto mais eu produzir de um produto, tanto mais barato ele vai ser. Por quê? Porque eu vou produzir ele num nível muito alto, consequentemente os preços vão cair muito. E, consequentemente, né, eu tenho o chamado ganho de escala. Quanto mais eu produzir, tanto mais barato esse produto. Tá? Isso é claro para todo mundo? Sim. Tá. Então, tendo em vista esta visão, né, dos níveis de capacidade produtiva, tá? Agora a gente vai entrar no cálculo de capacidade, algum critério sobre medida, né? Gente, quando a gente começa a analisar cálculo de capacidade, eu tenho algumas coisas que eu preciso analisar, como eu disse para vocês, com muito cuidado. Tá? Exemplos daquilo que eu preciso analisar. Gente, nós já falamos hoje, por exemplo, do McDonald's, não falamos? Uhum. Certo. Qual é o mix de produtos do McDonald's? Quando a gente fala de mix de produtos aqui, senhores, aqui, ó, essa palavra aqui ela é muito interessante. Por quê? Se a gente levar ao pé da letra, o McDonald's ele me serve sanduíches, ele me serve snacks e ele me serve bebidas. Vocês repararam nisso? Certo. E sorvete também, desculpa, sorvete. Sorvete. Só para a gente colocar. Então, no geral, tá? O mix, tá? O mix de produtos do McDonald's, ele trabalha com 4 famílias de produtos.
E estas famílias, entre aspas, são padronizadas exatamente como eu falei para vocês. Ah, eu quero um sanduíche que o bife é de picanha. Legal, o bife é exatamente igual ao outro. Eu só tiro um e ponho outro. Tá? Então, isso é algo que eu tenho que me preocupar muito. Agora, se eu tivesse, por exemplo, pães diferentes, bifes de tamanhos diferentes, aí a coisa ia ficar muito complicada. É por isso que, apesar de parecer que eu tenho um grande número de produtos, o resultado não é tão grande assim. E é aquilo que eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas até ficam chateadas comigo, principalmente os amantes de fast food. Eu costumo dizer que não importa o que você coma no McDonald's, tudo tem o mesmo gosto. Né? Não, desculpa, é o meu ponto de vista. Eu não sei se vocês pensam diferente. Eu concordo, eu tenho o mesmo raciocínio. Tanto é que aquele negócio, quando eu nunca vou nesses lugares, nunca. Isso é uma realidade minha. Para não dizer que eu nunca vou, eu sempre que passo com a minha filha, eu compro aquele sorvetinho branco lá. Como é que nem sei o nome daquilo lá? Aquelas casquinhas brancas, sabe? Uhum. Tá? Naqueles quiosquinhos que ficam no meio do shopping. Então, assim, o que eu consumo é aquilo. Sanduíches, assim, muito, muito raramente eu compro. E detalhe, quando eu compro esses sanduíches, todos os sanduíches que eu compro, eu garanto para vocês, é sanduíche de bacon. Por quê? Porque bacon tem gosto. Porque todo o restante não tem. Então você vai comer alguma coisa ali que você não sabe o que é, mas no fundo você vai ter um sabor de bacon. Tá? E para mim, que sou um fanático por bacon, isso faz toda a diferença. Mas fora isso, tá? Eu não compro nenhuma outra coisa nesse tipo de lugar. Por quê? Porque para mim é uma questão de custo-benefício sem sentido. Tá? Senhores, uma outra coisa que a gente precisa analisar com muito detalhe, isso nós já falamos bastante hoje, mas está aqui fixado. Tá? Quantificar o estado de desgaste de um equipamento. Isso é de extrema importância. Por quê? O quanto o equipamento está desgastando para eu saber quando consertar antes dele quebrar. Tudo que eu consigo planejar, eu consigo melhores preços. Tudo que eu não consigo planejar, eu tenho que arcar e assumir os custos. E isso é algo complicado. Tá? E aqui talvez uma das coisas mais complexas, no meu ponto de vista, de ter. Penso que vocês devam concordar comigo, né? O que vocês acham disso aí? É Eu não entendi. possível, gente, Eu também não entendi. Pergunta. quantificar a capacidade física do operador humano, porque pode ser um operador robótico também, tá, gente? Tá? Em cada dia de trabalho. Trocando em miúdos isso aí é aquele negócio. Como é que eu consigo medir a condição e a capacidade produtiva de uma pessoa ao longo da semana, do mês ou do ano? Como não? É aquele negócio. Na verdade, não é que não tem como. Se a gente for analisar pelo lado orgânico da coisa, de fato você tem razão, não tem como. Tá? Só que existem situações que a gente consegue colocar e a gente trabalha no sentido de padronização de atividades. E por padronização de atividades, tá, nós conseguimos fazer alguma coisa a respeito disso aqui. Mas eu falei alguma coisa, nós não temos condições de ter o controle disso aqui. E isso é algo que faz toda a diferença. Tá? Ai, ai. Gente, indo disso aqui, deixa eu. Opa. Voltando para esta condição aqui, gente, nós temos que dar sequência àquele negócio. Nós temos que calcular a nossa situação, certo? Ou seja, como eu disse, o cálculo da capacidade, ele precisa seguir alguns critérios. A partir desses critérios, nós temos que fazer algumas análises, tá? Ou seja, eu consigo quantificar isso, eu consigo colocar isso em números. Eu tenho critérios para, mas eu consigo colocar isso em números, tá? Capacidade de projeto, também conhecida como capacidade projetada, tá? O que é isso? Isso é o dimensionamento total, ou seja, vamos entender que o que eu estou falando aqui é 100% matemático. Né? É aquela situação, se um carro anda 10 km por hora e este carro vai ficar andando por 10 horas, tá? Quantos quilômetros este carro andou num dia? Num dia, no caso, aí entenda-se 10 horas. Senhores? Gente, fala comigo.
Professor, repete a pergunta. Se um carro está a 10 km por hora e ele anda por 10 horas, tá? Entenda-se essas 10 horas do dia de trabalho deste carro, quantos quilômetros ele andou? 100 quilômetros. Concorda com isso aí, Reginaldo? Acho que ele caiu. O X da questão é, você concorda comigo que isso é 100% matemático? Sim, 100% matemática. Me diz uma coisa, você considerou semáforos, você considerou tudo que pode acontecer no meio do caminho? Não, eu considerei que era constante essa velocidade sem parada. Exatamente. Quando a gente projeta uma fábrica assim, só por números, é exatamente isso que a gente vê. Agora, isso é a realidade do mundo? Não. Exatamente, senhores. Isso não é a realidade do mundo. Nós trabalhamos assim, vamos continuar trabalhando assim, vamos continuar projetando assim. Só que nós sabemos de antemão que isso não é a realidade do mundo. Tá? Obviamente, nós temos outras ferramentas para tentar aproximar o real do projetado, mas não é bem isso que é a verdade. Vamos lá. Isso que eu acabei de falar com vocês é a nossa capacidade de projeto. Tá? Agora vamos analisar o que é a nossa capacidade efetiva. Tá? Senhores, este mesmo carro anda a 10 km por hora, tá? Por 10 horas. Porém, ele teve 5 semáforos no meio do caminho onde ele teve que parar. Tá? Vamos entender que nesses 5 semáforos aí, tá? Ele perdeu, sei lá. Quanto tempo, gente? Fala para mim. Vamos dizer que nesses 5 semáforos ele perdeu 1 hora, tá? Só para a gente ter um número exato. Tá? Então vamos lá. O carro foi projetado para andar 10 km por hora no tempo efetivo de 10 horas. Só que ao longo dessas 10 horas, por motivos de semáforo, ele perdeu 1 hora. Quanto ele andou? Seria 90, mas aí tem o tempo de até chegar de 0 a 10 de novo, de todas as paradas, é um cálculo um pouco... Sim, vamos, não, deixa a coisa Mas 90, só no, tá. deixa a coisa no 10 para ficar fácil. 90. Vocês concordam comigo que ele tinha tudo para andar 100, mas ele só conseguiu andar 90 em função dos acontecidos ao longo do dia, não é? Uhum. Certo, senhores? Certo. Tá? Agora vamos levar em consideração o que você acabou de falar. Esse mesmo carro, andando a 10 km por hora, tem que andar por dia 10 horas, só que por semáforos no meio do caminho, que nós já consideramos que ele perde 1 hora, e eu tenho tempo de aceleração e desaceleração desse carro o tempo inteiro, que é aquilo que você acabou de considerar. Você concorda comigo? Sim. Que ele não sai de 0 para 10 de forma instantânea, e ele não sai de 10 para 0 também de forma instantânea. Vocês concordam comigo? Concordo. Então, isso que eu acabei de falar para vocês é aquilo que a gente chama de a perda no fluxo. Tá? Ou seja, ao longo do fluxo, além das paradas dos semáforos que não estavam previstas, eu tive a condição de aceleração e desaceleração o tempo inteiro. Ou seja, o fluxo para que eu atingisse a minha velocidade normal e saísse da minha velocidade normal para parar por uma eventualidade é o que a gente chama de perda de fluxo. Então você concorda comigo que é aquele negócio, se nessas outras perdas de fluxo, só para dar um outro número, tá, gente? Tá? Eu perdi meia hora, tá? Significa que o meu carro está andando por hora e vai andar por 10 horas. Porém, ele parou, tá? Ao longo do dia nos semáforos por 1 hora e entre as retomadas e redução de velocidade ele demorou mais meia hora. Quanto o carro andou no dia? Desculpa, eu me perdi no... O mesmo carro, a 10 km por hora, deve andar 10 horas. Porém, por paradas em semáforos ao longo do dia, ele demorou 1 hora. E entre as retomadas de velocidade, ou seja, de parado até 10 por hora e de 10 por hora até parado, ele perdeu no fluxo, ele gastou um tempo aí também de meia hora. Então, quanto ele conseguiu andar num dia? 8,5. 85 no caso, né? É 85%, isso.
Certo? Ficou claro para vocês agora que a nossa capacidade de projeto era andar 100 quilômetros. A nossa capacidade efetiva, tá, foi andar 90, só que a nossa capacidade real, ou seja, aquilo que realmente a gente conseguiu produzir, foi só 85. Todos conseguiram enxergar isso com clareza? Sim. Na verdade, eu tenho até exemplo na prática, né? Porque eu trabalho em planejamento. E eu sou responsável em fazer o planejamento da fábrica de uma metalúrgica. E existe muito isso. A gente tá lá, o colaborador tem 10 horas que ele fica dentro da empresa, entre as 7h30 e sai às 17h30. Porém, ele tem 1 hora de almoço. São 9 horas. Mas a gente tem que considerar também as paradas para ir tomar um café, ir fumar, ir no banheiro, ginástica laboral, DDS. Então, tudo isso você tem ali e a gente acaba considerando apenas 8 horas diárias de trabalho. Esse delta, senhores, acontece, tá? E faz parte do nosso dia a dia. Então não é uma questão assim de gostar ou não gostar. Isso, felizmente ou infelizmente, eu não discuto esse critério, tá? Ele faz parte do nosso dia a dia, do nosso mundo, tá? E isso é a nossa realidade. Gente, dentro de tudo isso, nós temos uma coisa muito interessante que é aquele negócio. É o tempo de utilização que nós temos do nosso componente, da nossa máquina, do nosso equipamento, do nosso meio produtivo, seja ele qual for. Tá? E nós temos aquilo que a gente chama de eficiência, o quão eu fui eficiente ou não. Aquilo que a gente chama de utilização, tá? Como eu disse para vocês, tudo isso é quantificável. Tá? Nós conseguimos saber a taxa de utilização uma vez que se você dividir a sua capacidade produtiva pela sua utilização, tá? Você vai ter o quê? Que isso vai ser igual à sua produção real dividido pela sua capacidade produtiva. Consequentemente, como você tem os mesmos valores aqui, esses valores, tá, de capacidade produtiva, isso é projeto, tá? Produção real, isso é o que teve no seu dia. Quando você dividir um pelo outro, você vai ter o quê? A sua taxa de utilização do seu equipamento. A partir daí, você já começa a ter um dado que é de extrema importância para a gente começar a analisar a nossa fábrica como um todo. Né? E quando a gente começa a analisar a eficiência, ou seja, o quão eficiente a minha fábrica está sendo, tá? Nós temos o quê? Que a minha eficiência vai ser a minha capacidade efetiva de produção, ou seja, aquilo que de fato eu estaria desenvolvendo, considerando as minhas paradas, tá? Vai ser a minha produção real dividida pela minha capacidade efetiva. Então, eu vou ter o meu número de eficiência, ou seja, com essas duas continhas, a conta em si é simples. Levantar os dados aí é uma questão de prática, assim, do real da empresa. Mas também não é algo difícil. Você consegue encontrar a sua taxa de utilização e quão eficiente a sua empresa está sendo. E eu garanto uma coisa para vocês. Esses números aqui geralmente surpreendem de uma forma negativa. Taxa de utilização normalmente é baixa e a nossa eficiência mais baixa ainda. Só que, mais uma vez, senhores, isso aqui é um fluxo matemático. Isso aqui nós estamos falando para robô, não para pessoas. Tá? Quando entramos em pessoas, é aquilo que você falou. Tá? De fato, temos muitos problemas. Então, assim, finalizando todo esse negócio, nós chegamos nessa seguinte slide que está aqui, que eu penso que ele é muito simples, mas ele responde tudo que a gente parou para analisar. Capacidade projetada, capacidade efetiva e produção real. Capacidade projetada é uma coisa maior, a minha capacidade efetiva se torna menor e a minha produção real menor ainda. Penso que isso é exatamente o que você estava falando comigo agora, não era? Sim, exato. Tá? E como eu disse para vocês, tudo isso é quantificável. Eu cortei esse exemplo aqui rapidinho do seu livro porque eu achei que ele está muito bem feito. Tá? Uma fábrica de autopeças opera durante 3 turnos diários de 8 horas. Durante os finais de semana não há produção, 2 dias de folga. Tá? Para que seja realizada uma manutenção, existe uma programação de parada durante 4 horas por semana, ou seja, tudo muito bem escrito e delimitado. Para o fluxo de materiais, são usados 20 minutos por turno.
tudo metrificado. Se for realizada uma análise de capacidade desta fábrica, veremos que a sua eficiência pode ser dimensionada da seguinte maneira. Tá? Exatamente as fórmulas que nós passamos para vocês. Tá? E eu tenho uma taxa de utilização da minha fábrica. Tá? Tá vendo? Olha só coisa interessante. Com todas essas paradas, com todas essas condições, mas eu tenho uma taxa de utilização de 95,7% da fábrica. Tá vendo como surpreende? Sim. Tá? Certo, senhores? Certo. Tá? Então, assim, isso surpreende mesmo. Obviamente, se eu fosse pegar o seu livro agora, eu teria um monte de exemplos de exercícios para fazer, mas eu acho que não justifica a gente ficar discutindo exercícios dessa forma. Tá? Ou vocês querem fazer alguns exercícios desse para a gente criar para vocês fazerem? Não, pode seguir. Então, tá bom. Gente, tá caindo agora numa coisa que nós já falamos bastante, mas é a sequência normal do desenvolvimento aqui. E eu estava adiantando um monte de assuntos com vocês, né? Gente, definir a posição geográfica de uma empresa. Já falamos bastante sobre isso, não? Sim. Tá? Assim, coisas fundamentais que eu preciso ver. Tá? Tem que estar relacionado com os meus recursos e fornecedores. Ou seja, não adianta eu ter um fornecedor aqui em São Paulo e montar minha fábrica lá em Timbuktu do Sul. Tá? Vai ser uma maluquice. Tá? Não adianta nada eu ter uma fábrica que fica em Timbuktu do Sul, sendo que o meu mercado produto, o meu mercado consumidor é exatamente aqui onde nós estamos. Eu vou ter um problema seríssimo, tá, de distribuição e logística. Tá? E o terceiro ponto também, de que me adianta, tá, eu conseguir distribuir, se eu não estou atendendo ou se eu não tenho uma relação direta com o meu cliente. Tá? Então, é aquele negócio. Não me adianta muita coisa, tá? Não me adianta muita coisa eu produzir um produto que não agrega para aquele cliente. Então, eu tenho que ter o meu cliente direcionado. Então, em relação ao meu cliente, eu tenho que ter uma capacidade de distribuição e logística adequada para que isto chegue a ele da melhor forma possível e entenda-se também mais barata possível. Isso não significa ser o menor preço possível, senhores. Nós estamos falando em custo-benefício qualitativo aqui. Tá? E, obviamente, eu tenho que estar num ponto produzindo onde os meus fornecedores também consigam garantir que eu tenha todo o suprimento necessário para que eu consiga estar produzindo meu produto. Tá? Isso a gente já tinha falado bastante, então só retomando aqui. Então, assim, eu penso, esse slide aqui eu também peguei no seu livro, eu gostei bastante dele, e ele faz uma relação direta de tudo que eu tenho que ter. Os meus fornecedores têm que ter uma relação direta com a minha fábrica ou as minhas fábricas, porque pode ser mais de uma ou pode ser mais de uma dentro de uma mesma. Tá? Os meus centros de distribuição e armazenamento, que são coisas muito importantes, porque eu também preciso muitas vezes dessa parte de armazenamento. E, obviamente, né, os varejistas aqui são aquilo que a gente chama de mercado. Né? Tá? Por exemplo, dificilmente você consegue comprar um produto direto da fábrica, você vai comprar de um revendedor ou de um distribuidor, tá? Que é o que a gente chama de varejista. Tá? Gente, quando eu falo de localização, uma última coisa assim que eu tenho que tomar um cuidado extremo, e hoje isso não é só uma questão, isso é uma questão inclusive de lei. Tá? Gente, sustentabilidade. Hoje, eu não sei se felizmente ou infelizmente, eu não tenho nenhum mérito de valor para discutir quanto a isso, tá? Penso que felizmente, mas é a minha opinião pessoal, tá? Nós temos que preservar o meio ambiente de uma forma extrema. E o que eu quero dizer com isso? Tá? Gente, manejo não sustentável de alguma coisa. Isso é um problema. Por quê? Porque eu tenho que ter a minha fonte de matéria-prima, tá? E esta fonte vai me trazer a matéria-prima. Dessa minha matéria-prima, na própria produção da matéria-prima, eu já tenho um resíduo. Na minha manufatura, eu vou ter outros resíduos. Tá? No consumo do meu produto, eu terei outros resíduos. E no descarte do meu produto, eu também terei outros resíduos. Tá? Tudo isso é uma situação muito complicada. Se você parar para analisar isso aqui, ó, vamos falar só de um sanduíche, senhores. Tá? Vamos entender, por exemplo, que o bife do meu hambúrguer, se o animal é bem tratado, como é que está
condição de meio ambiente, etc, 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 de onde ele está. Tá? Gente, uma vez que o boi foi abatido, o que é feito para que não haja descartes e eu não destrua o meio ambiente com isso? Hoje, isso já é muito bem feito, alguns anos atrás, não. Tá? No processamento dessa carne como um todo, quais são as perdas que eu tenho aqui e o quanto isso me agrega assim, de resíduo, tá? E como esse resíduo é tratado. Tá? Isso, obviamente, enquanto eu produzi o meu sanduíche, já que a gente está falando de um sanduíche. No consumo, legal. Quando eu consumi o meu sanduíche, tá? Para que o sanduíche chegasse até mim, obviamente eu tenho um monte de embalagens. Essas embalagens, como é que elas vão ser tratadas depois? E depois que eu comi, por exemplo, vamos entender que eu estou falando de um sanduíche, mas normalmente você tem migalhas, você tem um prato sujo que precisa ser lavado, nós temos vários tipos de óleo, precisa de detergente, como é que vai ser tratado a condição final do descarte deste meu produto. Ficou claro que hoje não dá para fazer nada sem um apelo muito forte do meio ambiente? Sim. Então, senhores, assim, de uma maneira geral, eu penso que nós chegamos num bom limite na nossa aula de hoje. O que vocês me dizem? Para mim tá perfeito. Tá? Ok. Gente, então vou acrescentar aqui onde nós paramos. Tá? E acho que a aula hoje, apesar de tudo, foi uma aula que foi bastante produtiva para mim. Qual foi a opinião de vocês? Eu também gostei bastante. Bastante legal. Bom, senhores, assim, só lembrando aqui alguns recados que eu acho de extrema importância para vocês. Eu mandei em todos os grupos, tá? Inclusive no grupo de vocês, as informações que a coordenação nos passou sobre prova. Tá? Vocês chegaram a ver? Sim. Tá? Então, se vocês já chegaram a ver, é aquele negócio. Vocês estão sabendo que na próxima semana, é a próxima semana, não é isso? Sim. Exato. Na próxima semana vocês já terão a nossa prova. Só que vocês também estão sabendo que as aulas foram prolongadas, né? Então, durante o mês todo nós teremos aula, né? Certo. Tá? Então, só lembrando vocês que é aquele negócio. Semana que vem, obviamente, estarei aqui, conversarei com vocês e muito provavelmente liberarei vocês para as provas. Mas lembrando que, senhores, a sua prova vai durar quanto tempo? 3 horas. 3 horas. Tá? Você vai ter, se não me falha a memória, 24 horas para fazer, mas 24 horas assim, você tem um dia inteiro para você começar a fazer, mas a hora que você mexeu na prova, você tem 3 horas para terminar. Pelo que eu entendi, é do dia 4 ao dia 10, que você tem. Exato. Nem é 24 horas, você tem do dia 4 ao dia 10, mas a partir do início, 3 horas. Isso, tá no 24 horas não, perdão. No caso de vocês, vai ser isso mesmo, é que no outro caso vai ser um pouco diferente. Ah, sim, nas presenciais. Isso. Lembrando vocês dessa situação, então aquele negócio. Paramos aqui, semana que vem eu entro aqui, converso um pouquinho com vocês, mas assim, efetivamente é só tirar alguma dúvida, seja lá o que for, e vocês estarão liberados para ir atrás das suas provas. Pelo menos essa é a informação que eu tenho. Tá? Contratando ainda, pode ser que eles exijam que a gente tenha aula. Essa informação nós teremos essa semana. Então pode ser que semana que vem tenhamos aula normal também. Tudo vai depender do andamento do que da coordenação passa para a gente. Ok. Tá? Mas tendo novas informações, eu mando para vocês no grupo. Professor, vamos lá. Aí vamos colocar lá que nós fizemos as provas. Tirou nota boa. Qual seria o... Vamos colocar a parte negativa se nós não entrarmos nessa aula que está sendo dada, que está sendo obrigatória? Olha, eu sinceramente não sei te responder. Pelo que eu sei, vocês precisam ter um mínimo de acessos, né? E assim, eu preciso colocar todas as aulas gravadas no ABA, tá? E lá no canal que eu tenho que colocar lá. Isso é a minha obrigação. Se eu entrar aqui e não tiver ninguém, eu não sei se eles vão contabilizar isso como faltas. E lembrando que 25% de faltas você é reprovado automaticamente. Se você não tiver como comprovar que esteve aqui, a gravação comprova quem estava aqui. Tá? Vocês mesmos já viram que várias vezes a gente faz o quê? Abre aqui para ver quem são as pessoas. E depois eu diminuo. Mas você concorda que isso está gravado? Uhum. Então, isso é um comprovante documental para o MEC de que você estava aqui.
Ah, tá. Então, assim, que eu saiba é esta situação. Mas, assim, qualquer coisa a gente volta a conversar. O Matheus, por exemplo, na aula anterior, ele comentou que ele, por exemplo, não sei se no caso da sua matéria vai ser igual, mas ele tem por obrigatoriedade postar 6 horas de aula prática. E Eu tenho que ver isso com vocês também. Por quê? Porque no AVA de vocês apareceu alguma coisa de aula prática? Na minha matéria? eu não vi esses dias, sinceramente. Não, porque eu entrei hoje no AVA de vocês e para mim não tem nada de aula prática nesta parte aqui. Tá? Eu tenho que postar, sim, aulas práticas com vocês. Eu tinha visto isso numa planilha que a coordenação passou para mim, mas eu entrei no AVA para ver do que se tratava e não tem nada lá. Que nem no caso dele, o que ele comentou foi que ele é obrigado a essas 6 horas de aula prática a ser postada. Ele falou, "Não, a gente não tem tempo hábil para isso, porque semana que vem é de prova, na outra é feriado, na outra semana já é provas presenciais de novo e praticamente acabou o mês." E aí ele falou, ó, um exemplo dele, ele vai começar 1h30 de aula hoje às 10 horas da noite. Só que ele falou assim, eu não obrigo ninguém, eu sei a dificuldade de todo mundo de fazer isso. Assistir vai estar lá postado, vocês podem assistir a hora que vocês quiser. A coordenação não obriga ninguém a assistir no horário que eu tô colocando, porque ele falou, porque é um horário diferenciado, 10 da noite às 11h30 da noite, eu sei da dificuldade. Então ele falou, eu vou postar e vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Tá, eu vou depois conversar com eles e se for isso também, aí eu faço as aulas, posto ela lá para vocês e vocês veem depois e me mandem o feedback do que vocês tiverem de dúvida. Perfeito. Isso, professor, porque quando posta lá no AVA, ele desconsidera aquele 100% lá das atividades feitas, ele desconsidera e vão colocar volta para 90%. Aí quando assiste ela ativa 100% de novo. Exato. Nossa. Entendi. Mas de qualquer forma eu vou conversar, por quê? Porque no meu AVA não apareceu nada de atividade de vocês. Então eu preciso confirmar no caso de vocês. Tá? Outras matérias minhas, sim, apareceram, mas essa em particular não apareceu. Ok. Tá? Mas assim, segue o que ele falou, porque provavelmente ele deve estar com essa informação e eu ainda não estou. Mas de qualquer forma, assim que eu tiver a informação, passo ela para vocês. Tá ok. Tranquilo, senhores? Fechou. Então, senhores, boa noite, fiquem com Deus. Já são 10 horas, né? 9h59 aqui no meu relógio, então nos falamos amanhã. Amanhã não, Boa noite a falamos todos. via mensagem. Ok. Falou, boa noite aí para vocês. Boa noite, boa noite. Boa noite, senhores. Tchau.